Bem-vindos ao Jogo do Sucesso, o podcast focado em você, empresário, para ajudar você a desenvolver seu negócio, ter mais resultados, mais vendas, mais faturamento, que a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil. E hoje a gente tem um tema muito especial, tá? Até porque eu domino um pouquinho, porque talvez você está acompanhando não sabe, eu tenho formação em engenharia civil, então eu não vou ficar boiando no assunto de hoje, e eu já vou logo apresentar nossos dois convidados, Andriele Niero, Rafael Faé. Eles são arquitetos com uma experiência há mais de 10 anos já de atuação no mercado, e a Andriele é especialista em neuroarquitetura, o Rafa é especialista em gerenciamento de obras, e hoje a gente vai falar sobre... a gente vai focar a nossa conversa na parte comercial, né? Porque é o que mais interessa para o empresário que acompanha a gente aqui. Por que a arquitetura é tão importante para uma loja, né? Porque no geral, pelo menos eu sempre vi, eu dei aula para arquitetura também, tá? Meu Deus do céu. A gente vê muito... Eu via muitos alunos focando em arquitetura residencial. Muito pouco focando em comercial. Muito talvez por causa da demanda que a nossa região tem mais por residencial, né? Na nossa é porque tem prédios muito altos e tal. Mas vamos começar introduzindo o assunto para quem está acompanhando a gente não faz ideia do porquê que ele deveria estar atento à arquitetura do seu negócio. André, vamos começar por aqui, com a história da neuroarquitetura. Por que o empresário tem que estar atento, não só à arquitetura, mas também à neuroarquitetura no negócio dele? Bom, primeiramente, bom dia, né? É um prazer a gente estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão importante que pode trazer tanto resultado para os empresários, que muitos deles não têm essa noção do quanto o espaço ele pode ajudar você a ter melhores resultados na tua venda, no teu negócio, com os teus funcionários, com os teus clientes. E falando da neuroarquitetura, Thiago, nada mais é do que a gente utilizar o espaço para que a gente traga para esse cliente que está dentro desse espaço, passando por ali, né, conhecendo essa empresa, que ela auxilia também no poder de decisão de compra, na percepção de valor do negócio, né, dessa empresa. Então, a neuroarquitetura é isso. A gente trabalha muito com os sentidos, porque até vou deixar aqui uma atividade para vocês. Percebam o que vocês sentem quando entram em determinados espaços. Esse espaço, ele gera algum sentimento, sempre. Seja ele positivo ou seja ele negativo. Então, a neuroarquitetura, ela é isso. É a gente trazer a percepção de valor, é a gente trabalhar de forma intencional e estratégica nesse espaço, porque empresários querem resultado, não é mesmo? Então, é a gente transformar esse espaço, essa empresa, esse espaço físico, no melhor vendedor da tua empresa. Vai além só da funcionalidade do móvel, é isso? Muito além. É a gente ser intencional em cada escolha. E Rafa, como é que é gerenciar obra e comercial, que é bem diferente, né? Quais são os desafios que você encontra, mas também quais são os desafios que você já sabe que o empresário vai passar num processo dele de construção de um espaço ou de uma revitalização, que é muito comum a gente ter, né, o negócio já está rodando, vocês vão entrar lá, vão fazer algumas, né, intervenções. O empresário tem que estar preparado para encarar o quê? Uma obra. Bom dia, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Explicar um pouquinho para vocês da importância da arquitetura nos ganhos da sua empresa é fundamental. Espero que a gente consiga elucidar isso para todo mundo. Mas na questão de gerenciamento de obra, obviamente, para o empresário, tempo é dinheiro. Então, muitas vezes, o que acontece? O ganha-pão dele está na loja aberta, né? O rendimento dele está na loja aberta. Então, a gente tem que trabalhar, muitas das vezes, com tempo reduzido. São raras as vezes que a gente tem um tempo, entre aspas, tranquilo para gerenciar uma obra. Então, o que a gente costuma fazer? Se prepara muito, gasta muito tempo projetando, detalhando, fazendo orçamento, pensando na contratação, para quando a gente entrar na obra, se possível, tudo está contratado, com o cronograma pronto, a gente minimiza surpresas. Porque, como todo mundo sabe, obra não é uma conta exata.
Não é 1 mais 1 é 2. Muitas das vezes a gente encontra questões estruturais, empecilhos de algumas edificações específicas, varia muito. Mas para minimizar tudo isso, a gente tem um planejamento muito bem estruturado, a gente pensa muito o que pode ou não pode acontecer, qual tipo de serviço é chave para nós. Então a gente analisa um contexto muito grande, muito ligado ao que a André falou, a neuroarquitetura, porque os nossos projetos são muito exclusivos, não existe uma receita de bolo. Então a gente pega o empresário, entende o que ele quer, qual é o perfil do cliente. Muitas vezes o mesmo segmento tem vertentes totalmente diferentes. O mesmo segmento, às vezes o ramo alimentício, um cara quer volume, o outro cara quer qualidade. Um cara quer fluxo, o outro cara quer tempo de mesa. Então é muito complexo, varia muito, mas o que nos ajuda é planejamento, com toda certeza. E a neuroarquitetura, então, não é só eu querer que... Não é só eu, empresário, usar da neuroarquitetura para manter o cliente lá mais tempo. Não. É para ele sentir o que eu quero que ele sinta, seja para permanecer mais ou para ser mais objetivo. É isso? Exato. E assim, é muito sobre você transmitir através do espaço, numa linguagem não verbal, os valores da tua empresa. Porque assim, toda empresa, ela tem o seu cliente ideal. O meu cliente ideal não é o mesmo cliente ideal de um outro arquiteto, uma outra empresa de arquitetura. Cada empresa tem o seu cliente ideal. Como você está se comunicando com esse cliente? A maneira com que eu me comunico com o cliente que está procurando por preço, um preço menor, não é a mesma maneira que eu vou me comunicar com um público alto padrão, né? Então, são estratégias diferentes que são utilizadas justamente para isso. E algo muito legal, já que a gente entrou no assunto de obra, né? Algo muito legal de a gente destacar é que muitas vezes acontece de o empresário falar, eu quero colocar aqui, agregar um pouquinho mais de valor no meu negócio, vou transformar algumas coisas aqui. Não contrata um profissional, né? Não faz um projeto, acaba mexendo em algumas coisas, investindo, né, um valor significativo, e aquele espaço não fica do jeito que ele imaginava, do jeito que ele gostaria, não trouxe os resultados que ele queria. Então, por isso a importância de trabalhar e ter um projeto assertivo para o seu negócio, porque realmente, quando a gente trabalha de uma forma intencional e estratégica, e eu vou falar muito essas duas palavras, porque é isso que a gente entrega através dos projetos, você tem melhores resultados. Para quem está acompanhando a gente, talvez fique um pouco... Não sei se a palavra é subjetivo. Então, me traga exemplos de situações que vocês já viram, que faz a diferença, ou exemplos de algo que vocês de alguma intervenção específica que vocês fizeram que interfere nesse resultado do empresário. Eu gosto de citar um exemplo prático, Thiago, que mostra como o mesmo segmento pode ter duas vertentes diferentes, isso é importante frisar. Dentro da arquitetura comercial não tem certo e não tem errado. Tem o que funciona para você e tem o que funciona para o teu concorrente. Então, é uma análise muito criteriosa. Isso que a André está falando é muito importante, ser intencional. Vou dar exemplo de segmentos semelhantes. McDonald's e Madeiro. Eles têm basicamente o mesmo serviço, né? Hambúrguer. Teoricamente. Mas quando você está indo para o McDonald's, muitas vezes você vê o valor lá fora gigantesco. Qual é o prato do dia? O que você vai entrar para pegar? Tudo lá dentro comunica para você pegar o seu produto e ir embora e deixar outra pessoa vir comprar. Então, música alta, cadeiras e mobiliários com tamanhos reduzidos, iluminação fria, gritaria, a pessoa te chama pelo nome, não tem um atendimento mais VIP, né? Não vem uma pessoa na mesa te atender. É aquela correria, aquela bagunça, você pega, come, vai embora e tchau. Porque o ganho deles está no volume. Eles não têm valor agregado no produto em si. Agora tu vai no Madeiro. Nunca vai ter o valor lá fora. No máximo vai ter, o prato do dia é tal, sugestão do chefe. Tu vai entrar, a iluminação é amena, muitas vezes focada na mesa, um tom mais quente, não tem gritaria, o garçom vem na tua mesa, te atende, te mostra o cardápio, te dá sugestão, oferece mais que um prato. As cadeiras e o mobiliário é muito mais confortável, então tudo lá dentro está comunicando para você ficar mais e consumir mais, porque é assim que eles faturam mais. Não é tendo giro de clientes, mas é muitas vezes fazendo o mesmo cliente estar disposto a pagar um valor um pouco mais alto para ter a permanência num ambiente agradável a se permanecer. Exato. E isso tem muito a ver com a experiência. Depois a gente toca nesse assunto. Mas respondendo especificamente a tua pergunta,
Nós temos um case bem interessante que vai bem nessa linha. É uma academia chamada Esparta 55, lá na Barra Sul. É uma área que todas as empresas em volta são alto padrão, por óbvio, né? Barra Sul de Balneário Camboriú, então as fachadas se comunicam muito bem. Então quem passa ali na Tedesco, ali por trás da Avenida Atlântica, é muita informação visual. E todas elas chamam a atenção. E essa academia não tinha uma fachada atrativa. Mas o produto deles é excelente. Você tem no plano nutricionista, você tem psicólogo, tem jiu-jitsu, academia, crossfit. Eles têm uma infinidade de um serviço muito legal. Mas eles não apareciam. Então as pessoas passavam lá na frente e nem sabiam o que era. Qual era a impressão que as pessoas tinham dessa academia antes da intervenção de vocês? Não tinham impressão. Mas se fosse parar para olhar, quais seriam os adjetivos que dariam para ela olhando pela fachada? Que era só mais uma, como todas as outras. Não tinham diferencial. Quando percebiam. Porque, imagina, é uma avenida com tanto fluxo, as pessoas, e eles tiveram feedback de pessoas, que às vezes entravam lá e falavam assim, nossa, eu passo aqui há tanto tempo e nunca percebi que era uma academia. Então, não existia essa chamada de atenção. Por isso que é tão importante trabalhar a fachada, porque a gente até fala que é um funil de vendas, né? Você tá ali captando o cliente através da fachada do teu empreendimento. Então, assim, as pessoas passavam por ali e não viam. Hoje é quase impossível de as pessoas passarem por ali e ao menos olharem e perguntarem, o que é isso? E elas perceberem que é uma academia, né? O que ela entrega, porque tá lá na fachada. Então, assim, tá comunicando, está transmitindo, né? Então, isso é a estratégia de aumentar ali o funil de vendas dele, a captação de clientes. E nesse ponto, Thiago, a gente é muito objetivo na fachada, porque a gente precisa se comunicar com o cliente de forma rápida. Ele tem que bater o olho, saber se aquilo é para ele, se faz sentido, se ele quer entrar, o que vende, o que serve. Ele tem que bater o olho e saber. Então lá saber se é para ele ou não é, né? Exato. Ele pode não saber preço, pode não ter os detalhes, mas ele sabe, é para mim esse espaço, esse comércio ou não é? Então já me ajuda até a filtrar cliente, né? Exatamente. Então a conversão vai melhorar por conta disso, porque o cliente que vai entrar lá ele já está mais condicionado a consumir aquele produto. Mas nesse projeto em questão, a assertividade foi tanta que ele abriu uma segunda unidade. Ele teve que abrir uma segunda unidade num bairro próximo ali, no bairro da Barra, porque a conversão foi tanta que ele conseguiu ir para outra unidade. Então, lá a comunicação é outro público, totalmente diferente, mas aquela simples mudança de linguagem possibilitou ele a ter mais ganhos para abrir uma segunda unidade. Então, esse perfil de cliente para nós é o ideal, que ele está consciente que ele tem um produto bom, mas ele não está aparecendo. Como a André falou, pior do que ter uma percepção fraca da tua empresa é não ter percepção. Tua empresa não existe. Entende? O pessoal passa lá na frente, não sabe o que é, não sabe se existe, se não existe, quanto tempo tá lá, não tem nada. Então, a fachada é assim, ó, é o primeiro passo para você conseguir lucrar mais, com toda certeza. Vocês me deram um insight muito legal aqui agora, enquanto você estava falando, que eu próprio às vezes achava, não, para tal comércio, essa rua não funciona, esse ponto não funciona, tem que ser num outro ponto. E aí você falando da academia me mostrou o seguinte, todo mundo vai eventualmente passar por todas as ruas, a questão é qual é o grau de atenção e tempo que a pessoa passa naquela rua. Então, se eu peguei a ideia, se vamos supor que é uma rua de fluxo mais rápido e muita gente, isso é meio que passagem, você precisa fazer um negócio que chame muita atenção para ganhar a atenção dos olhos da pessoa. Mas talvez é uma rua que é uma peatonal, que é uma, né, que é focado nas pessoas, no pedestre, que aí o caminhar é mais lento. Talvez eu não precise fazer uma fachada que eu ia falar que berre tanto, mas que se destaque tanto, né? Porque talvez nesse cenário, como a pessoa vai mais devagar, pesaria mais a percepção, não pesaria? A gente analisa tudo isso. Tudo que você falou é o ponto de partida para a gente começar um projeto. Então, o que a gente faz? A gente primeiro tem uma escuta ativa. A André é muito boa nisso. A André tem uma facilidade de entender o que o cliente quer muito rápido. Com poucos minutos de conversa, a André já consegue captar tudo o que o cliente espera. Só que o nosso trabalho não é atingir só o que o cliente espera, é direcionar ele de forma técnica.
Então ele, eu tenho uma floricultura, quero colocar um girassol gigante aqui na frente. Calma, vamos ver o que é interessante para você ou não. Então a gente alinha a expectativa para desenvolver algo técnico, focado em venda. Eu costumo falar, não é para ficar só bonito, é para você vender. Tem que ter uma estratégia para aquilo. Então a gente analisa absolutamente tudo que você falou. Como é o fluxo? Quem passa ali? Qual a velocidade? Tem engarrafamento? Não tem? As pessoas passam andando? Seu perfil de cliente gosta do quê? Gosta desse tipo de fachada? Vai atrair ele? Então, são inúmeras perguntas para a gente direcionar o projeto. Então, a André tem muita facilidade nisso, de captar o que o cliente quer, e eu sou o lado prático. Então, a gente consegue unir as duas vertentes de uma forma muito positiva, e o projeto sai muito completo por conta disso. E algo que eu sempre falo quando a gente fala de projetos comerciais é que a gente não tem um único cliente no mesmo projeto. A gente sempre tem 3 clientes. A gente tem o proprietário, a gente precisa de uma escutativa, de entender quais são as expectativas dele, né? Porque é o teu negócio, você tem ali uma expectativa sobre aquilo. Então, a gente precisa dessa escutativa, né, com o proprietário. A gente precisa pensar de forma estratégica para o cliente, para a gente atingir o cliente. E a gente também precisa pensar nos colaboradores. Porque se você tem uma equipe, você quer que ela performe. Então, como que eu vou utilizar o ambiente de forma estratégica a meu favor para que a minha equipe ela performe mais, para que quando ela esteja ali naquele espaço, ela trabalhe mais focada, ela tenha mais resultados, né? Então, são 3 clientes ali. Então, a gente sempre, o projeto comercial, ele é algo muito abrangente. A gente tem que ter muito cuidado em cada escolha, porque às vezes uma escolha errada, você está comunicando algo errado, você está deixando de ter um resultado diferente que você gostaria. Meu Deus, ela deu meu pensamento, eu ia fazer esse tipo de pergunta. Mas a resposta dela foi melhor do que a pergunta que eu ia fazer. Mas é muito... Como é que eu vou falar? É complexo, né? Você ter que gerenciar diferentes clientes, como tu falou, né? E aí vem muito que eu falo que a empresa não pode ser para alinhar ou para corrigir o ego ferido de um empresário. Não é? Se você, empresário, está comprando a gente, se você abre um negócio, não é só pelo seu bel prazer, você precisa que ele dê retorno. Se eu vou contratar a André e o Rafa para fazer uma intervenção arquitetônica no meu espaço, eu quero ver esse dinheiro retornar para mim. O meu objetivo maior é que aquele investimento rentabilize. Diferente quando eu faço a minha casa. Minha casa eu não espero que rentabilize. Então eu não estou focado em ver o retorno financeiro daquilo. Eu tenho outras aspirações quando eu faço a minha casa, né? Mas tem muito empresário que... Quando falasse do girassol gigante, eu ia brincar, eu ia dizer, deixa ele botar um girassol gigante. Mas não deixa. Por quê? Porque o negócio não tem que fazer sentido exclusivamente para o dono. Primordialmente, ele tem que fazer sentido para o cliente, né? Com certeza. A gente fala que um dos nossos papéis também é dizer não. É dizer não. Não vai fazer sentido para você. Quer fazer? Beleza. Mas não vai fazer sentido para você. Deve ser desafiador pra caramba, né? Muito. Porque deve ter aquele cliente que diz, não, eu quero girassol gigante. Muito. Nesse ponto, a gente sempre deixa claro o motivo das escolhas. Durante a nossa apresentação do projeto, a gente explica o porquê que a gente colocou aquilo, qual é o motivo da iluminação, qual é o motivo daquela textura, o que vai comunicar. O que a André falou sobre a gente ter 3 perfis de cliente, né, dentro do mesmo projeto. Por exemplo, se eu tenho uma equipe como um dos nossos clientes que a função do projeto é fazer a equipe dele performar. Ele não recebe muito cliente no espaço dele. Os que ele recebe, a gente tem que transmitir a imponência, a estabilidade, a segurança da empresa dele. Mas o foco principal do nosso projeto lá é o quê? Performance de equipe operacional. Então, toda a nossa linguagem de sala operacional é distinta de uma sala de diretor, distinta de uma sala de RH. Porém, nós nos baseamos no manual da marca. O que ele quer passar? Então, vamos imaginar. Quando começamos um projeto, nós temos no mínimo 3 fluxos para atender. O fluxo do dono da empresa, dos diretores, aonde ele vai passar, o que aquilo vai trazer de positivo para ele, o fluxo da sua equipe operacional, como eles vão se sentir naquele ambiente do trabalho, porque hoje as pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. Então, eu dando um ambiente com iluminação natural, ventilação cruzada, renovação de ar, ergonometria em dia, ele vai performar mais, ele vai se sentir melhor. Com certeza ele vai performar mais. Agora,
eu também tenho o tráfego do cliente. O que o cliente vai ver quando ele entrar naquela empresa? Qual é a impressão que ele vai ter daquilo quando ele sair de lá? Qual é a experiência que eu estou dando para ele quando eu recebo ele na minha empresa? Eu estou lá dando um cafezinho igual todo mundo faz? Ou eu estou comunicando não verbalmente que a minha empresa é forte, é imponente, tem respeito, tem estabilidade? A arquitetura permite que a gente comunique sem comunicar, né? É uma linguagem não verbal, Thiago. Eu não preciso dizer eu sou confiável. Exatamente. Eu não preciso dizer eu sou acolhedor. O ambiente, ele injeta automaticamente essa percepção no cliente, é isso, né? Exato. Aí você está economizando tempo em você se comunicar com o teu cliente e o cliente vai entrar. Você não vai precisar explicar para ele tudo certinho, como é que é a tua empresa, os teus valores. O espaço já está transmitindo isso por ti. Então, você já está economizando tempo, já está tendo ali um filtro de cliente que está entrando no teu espaço, né, pela comunicação. Então, a arquitetura hoje, o espaço, ele precisa ser utilizado para os teus resultados. Se você não está utilizando, você está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar mais clientes. Então, assim, E às vezes, Thiago, nem precisa ser uma transformação no espaço. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a iluminação, que eu tenho especialização nessa área. E quando a gente utiliza a iluminação de uma forma estratégica, você não precisa mudar muitas outras coisas. Uma iluminação pontual para trazer foco naquilo que você quer que o teu cliente enxergue. Ali o Rafael estava falando sobre a questão do fluxo do cliente. Quando a gente fala de uma empresa que ela oferece produtos, uma empresa de produtos, a gente precisa utilizar ali o fluxo do cliente, alguns pontos estratégicos para desejo de compra. Talvez o cliente, ele falou, vamos falar aqui de uma loja de roupa. O cliente foi lá para comprar um blazer. Tô indo na loja para comprar um blazer. Eu tô passando por ali, mas lá na composição com o blazer eu tenho a calça, eu tenho o cinto, eu tenho um sapato. E quando o cliente chega e ele olha aquele blazer, ele tá olhando a composição como um todo, o que tá acontecendo? Tá gerando um desejo de compra. Eu tô sendo estratégico para vender mais. Então, isso é utilizar de forma intencional, né, o projeto. Então, a gente pensa em tudo isso. Não é somente a cor da parede, o MDF que vai ser utilizado, não. É a posição de cada produto, onde ele vai estar, com que composição que ele vai estar. Então, isso é ser intencional. Então, não é nem só sobre o cliente criar uma percepção quando entra no espaço. É ele criar a percepção sobre os valores da empresa, sentir se é para ele ou não aquele negócio, né, aquele comércio ali, mas também, individualmente, ele conseguir se conectar com cada produto da loja. Esse é o maior desafio. Tudo começa... Caso exista uma fachada, muitas empresas não têm, mas tudo começa lá fora, com o desejo dele, a fachada convida ele a entrar. Tudo começa lá fora. E um item interessante... Aí eu não preciso, desculpa interromper, aí eu não preciso botar aqueles caras gritando, entra, aqueles bonecos do posto que ficam fazendo assim, né? Precisa, esse é o desespero, comunicando desespero. Mas um dos nossos clientes fala sobre essa comunicação não verbal, inclusive para a equipe dele. Quando ele contrata alguém para a empresa dele, o espaço está tão alinhado com os valores que ele não precisa explicar, olha, minha empresa, ela tem códigos aqui dentro, a gente segue uma linha de princípios, a gente transmite isso, a gente transmite aquilo, ele não precisa dar aquele follow-up gigante, explicar todos os princípios da empresa. A empresa já comunica. E ele nos comunicou isso, né, André? Ele falou, o espaço está tão bem alinhado com o que eu esperava que quando eu recebo novos funcionários, eles já entendem o que eu quero passar. Entende? Então, imagina o tempo que você economiza desse novo funcionário, de treinamento para ele se alinhar com o ecossistema novo, para ele começar a produzir. Entende? São inúmeros pontos que um espaço bem pensado consegue te ajudar. Então, por isso que a gente pensa muito, por isso que é muito exclusivo, por isso que cada caso é um caso. A gente toma muito cuidado com o que a gente vai comunicar através do espaço. Poxa, isso aí, esse assunto aí dos funcionários, acho que foi a André que abriu antes, né? E eu trabalho com a parte de liderança e implantação de cultura organizacional nas empresas
além dessa parte de posicionamento de mercado, mas especificamente falando da parte de liderança, de engajamento de equipe, implantação de cultura, eu admito que eu nunca tinha me atentado para que o espaço também contribuísse para isso. E aí vocês falando, me veio um exemplo na cabeça. Um refeitório todo lá considerado quase um depósito, só com uma mesa de bancada largada, uma toalha velha, uma geladeira enferrujada, porque o cliente não vê, né? Então tá tudo bem eu deixar ali escondidinho assim, é só para o funcionário usar de vez em quando. De um outro que ele já é mais convidativo, que ele já remete a um acolhimento maior, ou o que precisa comunicar na cultura, o funcionário vai se sentir mais parte, não vai? Ele vai querer entregar de volta, né? E assim, perceba, Thiago, a gente tá trabalhando com isso, inclusive agora, em uma obra nossa, a gente vai ter lá mais de 130 funcionários, temos um refeitório com um espaço de descompressão, porque a gente está trabalhando de uma forma inteligente. No momento em que esse funcionário ele vai parar para almoçar, que provavelmente vai almoçar ali no espaço, que é a realidade hoje da empresa, né? A gente precisa fazer com que esse funcionário ele tenha um momento de se desconectar com o trabalho. Porque se ele continuar naquela pegada de pensar em trabalho, ou não desacelerar, ou não descansar um pouco, quando ele voltar no período da tarde, ele não vai estar voltando com uma performance alta. Ele já vai estar cansado, ele já vai estar querendo ir para casa, sabe? Ele já vai estar se sentindo pesado. Então, ali a gente utilizou de forma estratégica o refeitório, junto a um espaço de descompressão, que a gente chama, que é um espaço de descanso. Então, ali a gente colocou puffs grandes, poltronas, um espacinho para leitura. Colocamos cores e iluminação mais amena de descanso mesmo, para que realmente esse funcionário ele tenha esse momento dele, para descansar, para se desconectar, para que quando ele retorne ao trabalho, ele vai estar com a energia renovada. Então, isso seja para vender com mais vontade, aumentando a taxa de conversão, aumentando o ticket médio do cliente que está comprando. Eu quero comprar essa blusa. Tá bom, tá aqui. Eu quero comprar essa blusa. Meu, que bonita, essa blusa muito bonita, foi uma escolha muito bem feita. Deixa eu te mostrar junto uma outra calça que ia combinar muito bem com essa blusa. Ter essa disposição para vender mais, ter essa disposição para trabalhar melhor se for um operacional interno. Pode me evitar acidente, porque se ele volta mais descansado, mais renovado, a chance de ele sofrer um acidente por desatenção é menor. Me evita processo trabalhista. Meu, que... Ó, loucura, Thiago. Eu imagino que nas suas mentorias você encontra a dificuldade de pessoas vestirem a camisa da empresa, certo? Eu contrato alguém, para ela vestir a camisa da minha empresa, eu tenho que transmitir pertencimento para ela. Agora, usando o teu exemplo, imagina um refeitório no qual tá tudo largado, geladeira enferrujada, mal tem banco para sentar, totalmente desconfortável, não tem uma climatização, a pessoa almoça no calor. Beleza, e no dia que você for contratar ela, você fala, não, a nossa empresa é uma família, nós somos unidos e nós vamos cuidar de você como se fosse da nossa família. E aí o primeiro dia que o cara vai pro refeitório, tá aquele estado. Qual é a mensagem que você tá passando para ele? Que a sua empresa não é coerente. Vocês falam uma coisa e praticam outra. Então, o espaço comunica o tempo inteiro. Você querendo ou não. Ele vai comunicar bem ou ele vai comunicar mal. Agora, se eu vou contratar alguém e eu falo, olha, aqui na nossa empresa nós mantemos as coisas organizadas, cada um toma conta da sua responsabilidade, é uma comunidade, um ajuda o outro. Então, eu mostro para você, que eu cuido de você através do espaço, através do cuidado de uma sala de descompressão, pensar no que você vai sentir ali dentro, te desconectar do ambiente de trabalho no teu momento de descanso. Então, vai muito além do, como o André falou, da escolha de uma cor de parede. Então, eu estou comunicando o tempo inteiro. Eu estou comunicando para o meu funcionário, para o meu cliente, eu estou comunicando para mim mesmo, como eu me sinto dentro daquele espaço. A gente também gosta de usar exemplos práticos com imagens, né, Thiago? Para os nossos clientes. Então, a gente mostra lá uma imagem específica, o que você sente nesse espaço. E na seguinte, é o mesmo segmento, só com o espaço todo trabalhado, focado nos 5 sentidos da pessoa.
parece óbvio quando a gente mostra, mas no inconsciente não é. Não é. Então, é como você falou, a pessoa acha, ninguém vai ver, meu cliente não vai ver, é só meu funcionário. Você está comunicando para ele. Você vendeu uma coisa, está entregando outra. Então, quem garante teu produto não é assim? Entende? E hoje em dia, um dos maiores problemas, algo que a gente ouve muito, é a reclamação justamente de empresários que estão com dificuldade de contratar ou de ter uma equipe realmente ali unida, uma equipe que sabe que pode contar, né? Que a pessoa não vai trabalhar uma semana e vai pedir para sair. Então, assim, hoje em dia, o cenário hoje aqui da nossa região e também de muitas outras que a gente escuta, como a gente tem muito essa conexão com empresários, a gente sabe que está sendo uma dificuldade. Então, a gente precisa ter esse olhar para os nossos colaboradores. Quando eu vou trabalhar com as empresas na parte de implantação de cultura, o primeiro ponto que eu tenho que trabalhar é o dono. Porque quem está abaixo dele vai olhar as atitudes dele, que ele não fala, que é percebido de forma indireta, que ele não percebe que está comunicando, mas está. Se ele chega no horário, como ele trata, qual é o tom vocal que ele usa com o funcionário, como ele lida com um desafio, né? E daí por diante. Então, a primeira figura é o empresário que precisa ser trabalhada. Tem muito empresário que diz assim, Thiago, vamos trabalhar o operacional primeiro. Não funciona porque o trabalho operacional passa 2 semanas desse operacional vendo as atitudes do dono ou dos chefes, dos superiores imediatos dele, volta tudo a mesma coisa. Entendeu? Fica eu parecendo mentiroso e aí o dono da empresa parecendo mentiroso. Nada encaixa, né? E cultura organizacional é um termo que ainda para muito empresário é novo. Bem novo. Talvez até conheça, mas nunca enxergou uma forma de aplicar isso na prática. E é difícil aplicar a cultura organizacional, principalmente uma empresa já está rodando, principalmente uma empresa já tem muitos funcionários, porque um já comunica para o outro. Eu peguei uma empresa que todo mundo comunicava assim para atender. Todo comunicava assim, não vai dar certo. Não, vai faltar dinheiro. Não vai dar certo. Vai faltar dinheiro. E faltava dinheiro. E a energia era pesada, era ruim. Era num grau que a gente determinou uma regra. Ninguém mais comunica isso. E aí chegou um ponto em que, e isso é difícil para o empresário, você ter que abrir mão de um funcionário que aparentemente está produzindo bem, porque ele não vive a cultura. Você já deu os passos de implantação de cultura e ele continua sendo uma maçã podre. E é muito difícil para o empresário perceber que essa maçã podre interfere na produtividade dos outros colaboradores. E se uma maçã podre, funcionário, né, interfere na produtividade dos outros colaboradores, quem dirá o ambiente que todo mundo vê o dia inteiro, né? Exatamente. Esse é o nosso maior desafio quando a gente encontra um empresário que tenha consciência, porque na maioria das vezes quando nós somos contatados, ele já tem a consciência que aquilo é um investimento. Mas alinhar todos esses pontos, expectativa de venda, tem uma equipe operacional ou não, se a equipe dele veste a camisa, quantos funcionários, é um alinhamento muito complexo. Por isso, voltando lá na segunda pergunta que você fez, como que a gente lida com isso? Planejando muito, muito, e sendo muito claro com os desafios que vão ser encontrados ali na frente. Então, é um contato muito próximo com o empresário, a gente fica íntimo do negócio dele. Muitas vezes, Thiago, é engraçado, quando a gente faz algumas perguntas chaves, eles não sabem responder. A gente faz assim, pergunta básica. Qual é o teu perfil de cliente ideal? Qual é o cliente que mais gasta dinheiro contigo? Faixa etária, sexo, peculiaridades, gosto... Eles não fazem a menor ideia. Não sabem. E aí a gente começa a criar o cliente ideal para ele visualizar aonde a gente vai agir. Então, muitos dos empresários que a gente encontra estão nesse nível. Às vezes não tem um manual de marca, que para nós é muito importante. O manual de marca já mostra valores da empresa, como a gente vai se comunicar. Para nós, a gente sempre fala para o pessoal que desenvolve marca, eles são nossos parceiraços. É sobre posicionamento, né? Sobre Exatamente. Posicionamento no modo geral. Posicionamento de você, empresário como pessoa, dos teus colaboradores, posicionamento do teu espaço físico, teu posicionamento no digital, é posicionamento.
né? Então, muitas empresas estão focadas, não, a gente precisa vender, e estratégia de venda, mas tudo que tá ali por trás que precisa ser olhado, né, Thiago? Você como líder aí e mentor de empresários, você sabe, com certeza você pega muitos empresários nesse nível de que chegam até você de, olha, eu preciso vender mais, mas não tem toda essa implantação de cultura, esse entendimento realmente da tua empresa de como fazer para vender mais, né? Acaba focando só ali no que quer naquele momento. Mas tem todo um por trás disso, né? Ô, Rafa, voltando à tua segunda pergunta, já que tu voltou, eu também posso voltar. O que é mais comum? O empresário querer... O empresário já tem o comércio aberto, certo? Ele topar a ideia de parar o negócio por 2 meses, entregar a chave para vocês, ou é mais comum o empresário que diz, não, eu vou continuar com a porta aberta e você vem trabalhar fora do horário comercial? Eu tenho uma sócia bem persuasiva, que me ajuda muito nisso. O que a gente faz, Thiago? Toda situação a gente expõe para o cliente prós e contras. A gente pode fazer das duas formas. O que vai nos nortear em quanto tempo você faz aquele dinheiro que a gente vai deixar de fazer você ganhar. Se a obra vai levar 3 meses, que é um tempo médio de obra, quanto você faz em 3 meses? Eu faço X. Isso vai impactar muito na sua vida? Vai. Então a gente vai trabalhar com a sua empresa aberta. Não, eu consigo segurar as pontas e a gente consegue diminuir o tempo de obra. Perfeito. Então é uma análise criteriosa caso a caso. E aí a gente pensa assim, eu não vou gastar com arquiteto, né? Eu mesmo vou fazer. Ou eu vou contratar mais barato. Aí você tá falando muitas vezes numa economia... eu vou dar chute de valor, mas não, depende de metragem quadrada, depende de um monte de fator. Mas vamos lá, você tá economizando 50 mil. Aí você acha que até menos, até menos. A economia 10, 20, 50, 100, depende do tamanho do negócio, né? E do grau de intervenção que você vai querer. Mas eu posso jogar alto essa conta. 50 mil, você está querendo economizar com o arquiteto. Aí você decide fazer por conta, contratar mais barato, economizou um pouco. E aí a tua obra atrasa 1 mês. Em vez de levar os 3, ela levou 4 meses. É mais 1 mês fechado. É mais 1 mês sem entrar dinheiro. E esse 4º mês, ele é custo para você. Porque não entrou. Então, aquele arquiteto baratinho ou não ter pago o arquiteto, sai mais caro, porque pelo potencial atraso que eu tenho aqui e o prejuízo que meu comércio fechado me gera. Numa residência não é tão grave, né? Eu atrasar 1 mês a mais, 1 mês a menos a casa. Financeiramente falando, né? Mas no comércio, quantas empresas faturam aí 200, 300 mil num mês? E você tá falando só de tempo de espaço fechado, né? Agora, a gente precisa contabilizar também a hora desse empresário. Então, por exemplo, se ele não contrata um arquiteto, ou ele contrata um arquiteto que ele não é especialista no gerenciamento de obras, né? Não dá todo o suporte necessário ali no gerenciamento, o empresário, ele vai precisar tirar um tempo para resolver o que precisa ser resolvido. Quanto é que vale a tua hora? Vale a pena, às vezes, você economizar ali 20 mil reais de não contratar um gerenciamento, um projeto, enfim, um acompanhamento. Mas aí esses 20 mil reais, às vezes, você focando no teu negócio, você faz em 1 dia, 1 semana. Então, assim, precisa colocar na ponta do lápis e entender de que realmente é um investimento inteligente. Uma analogia seria o empresário tá trocando. Ele deixa de atender um cliente que ia comprar 100 mil dele para ir lavar a louça de casa. Exato. É isso. Eu troco uma tarefa que eu empresário faço, que me dá um retorno muito bom, por uma outra que não me dá quase retorno nenhum. É onde eu tô aproveitando melhor o meu tempo para fazer dinheiro, né? E aí a gente costuma, quando contabiliza, Thiago, fica tudo mais fácil de visualizar. E aí a gente costuma falar para o cliente assim, ó, tempo médio de obra, né? 3 meses. Quanto você faz em 2 horas? Agora multiplica essas 2 horas por 60, que é a média de dias úteis de 3 meses. Quanto dinheiro você faria
nesses 60 dias, 2 horas por dia. O cara para, pensa, analisa. No fim das contas, a gente fala, é um investimento. Por quê? Não vamos falar nem de tempo, tá? Vamos falar de aptidão na área mesmo. Nós temos parceiros que para nós fazem valores diferenciados, prazos diferenciados, nos atendem quando a gente tem caso de emergência, nos respondem com uma frequência muito maior do que para um cliente que eles não conhecem. Então imagina, uma coisa sou eu e a André indo atrás de forma assertiva de fornecedores bons, prestadores de serviços bons, com um valor que a gente sabe que é ok no mercado, entregamos de 2 a 3 orçamentos para esse cliente, de uma forma rápida, para ele já começar, escolher quem ele vai fechar sem ter dor de cabeça no futuro. Agora imagina o proprietário, eu vou fazer por conta. Qual é o pintor bom? É o primo da minha tia? É o fulano de tal? Nunca vi o serviço dele. Qual o valor de mercado? Como que eu vou pesquisar? Eu tive dificuldade de encontrar um. Imagina 2, imagina 3. Olha o tempo que essa pessoa perdeu para fazer um orçamento. Agora imagina, eu vou pegar o orçamento, o cara nunca te viu, Thiago. Eu não sei se você vai fechar projeto comigo de novo. Eu vou te cobrar 30% a mais de um valor normal. Se você aceitar, beleza. Se você não aceitar, eu parto para outro. Agora, com a gente, eles sabem que vão ter retorno. Vai ter uma obra ali na frente. Então, são inúmeros benefícios que alguns não dá para contabilizar. Por exemplo, essa facilidade de negociação, que uma pessoa que não está na área vai sofrer. Até porque se o próprio cliente decide contratar os fornecedores dele, os parceiros dele, né? Que vão executar, não gerenciar, mas executar cada etapa da obra, né? Marcenaria, marmoraria. Um desses que ele escolheu errado vai atrasar a reinauguração do espaço, vai gerar mais prejuízo para ele. O prejuízo não é isolado do tipo assim, você tem 10 fornecedores, se um atrasa, teu prejuízo é 1/10. Não. Se um atrasa, o teu prejuízo é completo. Porque um depende do outro. É uma engrenagem. Se um atrasar 10 dias, você vai atrasar a obra 10 dias. É 10 dias de loja fechada, é 10 dias de prejuízo. A gente costuma falar que... Então não tem margem para erro na escolha de fornecedor, né? Não. A gente costuma fazer o seguinte. Quando a gente apresenta, né, de 2 a 3 orçamentos nessa etapa de orçamentação, quando o projeto já está definido, aprovado, o cliente já sabe como vai ficar, antes da gente dar qualquer passo em obra, Thiago, antes do cliente gastar R$1 em obra, nós apresentamos de 2 a 3 orçamentos por segmento para ele se sentir seguro que o valor do mercado é esse. Na nossa região tem uma variação considerável de valores, mas ele está ciente que tem de 2 a 3 orçamentos de profissionais de boa qualidade. Definindo todos eles, nós vamos na obra, chamamos todos os prestadores e apresentamos o projeto completo para todos. O pintor sabe onde vai pedra, o cara da pedra sabe onde vai a iluminação, o gesseiro sabe aonde vai ter rebaixo ou não, enfim, não tem a ver com o segmento dele, mas a obra é um contexto global. E às vezes precisa de alinhamentos entre eles, né, por isso que é importante também o Rafa sempre vai e faz essa reunião com todos os fornecedores envolvidos, justamente para que se precisar de algum alinhamento é feito ali na hora e a gente otimiza tempo de obra. Muito, muito. E nós também mantemos eles em contato frequente, a gente cria essa proximidade entre eles. Eu deixo claro que todo mundo está lá para se ajudar, o barco é um só, se tiver um remando para trás, todo mundo vai sofrer. Então a gente conta muito com assiduidade, com a pessoa entregar o que ela prometeu, o prazo. Tudo isso é um conjunto, que a gente sabe que se uma pessoa falhar, todo mundo cai. Todo mundo cai. É uma engrenagem, puramente uma engrenagem. Se uma pessoa, a terceira equipe que vai entrar na obra falhar, eu atrasei o que eu combinei com a quarta, com a quinta, com a sexta equipe e vou dar um exemplo, fim do ano. O cara tem uma agenda ali, ó, fechada para você. E furou essa semana. Cara, daqui 3, 4 semanas. Pronto, acabou a obra. E aqui na nossa região, atrasar 3, 4 semanas de temporada de verão é o caos. Caos, total. Pode significar a falência de um negócio. Viu, a gente já falou um pouquinho, mas eu vou puxar de volta também. 5 sentidos, né? Neuroarquitetura fala muito dos 5 sentidos e usar cada um deles para eu gerar o que eu quero gerar de sentimento no cliente, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Agora eu vou apertar vocês um pouquinho aqui. Vamos ver se dá certo. Vocês conseguiriam me dar um exemplo para cada um, dois sentidos?
exemplo de como a arquitetura pode intervir nesse sentido? Por exemplo, o olfato. Como que a arquitetura pode trabalhar a questão do olfato? Bom, vamos citar um exemplo aqui bem clássico. Quando a gente está trabalhando com uma empresa em que ela quer transmitir e que ela é uma empresa acolhedora, né? A gente traz muito a questão de toques naturais, né? De sentidos em que vão transmitir e aguçar esse sentimento na pessoa de, poxa, eu tô nesse ambiente, eu tô sendo abraçado. Então, exemplo, um cheiro que te traz conforto, Thiago, um cafezinho, cheiro de cafezinho. Poxa, eu tô aqui, o teu cliente chegou, acabei de passar um cafezinho para você, esse cheiro de cafezinho no ar. O que o cliente vai sentir? Aconchego, acolhimento, conforto. Um exemplo clássico. Então, nessa lógica, eu não vou botar a máquina de café lá na parte do não é de estoque, mas na parte de trás da loja. Eu vou deixar lá no meio da loja, para o cheiro espalhar, é isso? Exatamente, é uma estratégia. E isso falando do olfato. Agora a gente fala do tato. Quando eu coloco um tecido mais aveludado, um tecido que ele é mais confortável, você senta na poltrona, você coloca a sua mão, você passa, você tá sentindo esse conforto, esse acolhimento através do tecido. Então, o sentido do tato, né? A visão nem se fala, aí é a arquitetura inteiramente e propriamente dita, né? Mas na visão eu vou inverter minha pergunta. Qual é um erro que vocês veem muita empresa cometendo nessa questão visual do negócio? Bom, a Andrea é especialista em light design, ela vai poder explicar tranquilamente que a temperatura da cor influencia totalmente no sentimento que você tem no ambiente. Totalmente. E tem outro ponto que as pessoas acabam confundindo, que é poluição visual. É diferente de você estrategicamente escolher o ponto focal que o seu cliente vai olhar. É diferente. Uma coisa é eu encher a minha empresa com logo espalhada para tudo que é lado, virar uma confusão, o cara não sabe para onde olha. Outra coisa é a gente usar de forma estratégica, desconstruir a marca, aplicar ela de forma sutil. Vai gravar na mente do seu cliente de uma forma sutil. Ele vai lembrar da tua marca. Ele vai lembrar do que ele sentiu lá dentro. Então, acho que na parte visual, né, André? A parte de iluminação, assim, existem muitos erros. A André vai poder explicar melhor. Porque a gente vê muito isso quando a gente encontra o espaço antes da gente intervir. A questão da iluminação é muito complicada. Pega, né? Se a gente utilizar a iluminação de uma forma errada, realmente ela transmite uma sensação totalmente contrária daquilo que às vezes você quer transmitir. Eu sei que não tem regra de bolo, que cada negócio quer comunicar algo diferente, mas teria algo que para a grande maioria a gente poderia dizer que é um erro? Na grande maioria dos cenários, seria considerado um erro de iluminação? Sim, utilizar. Eu tô perguntando isso porque talvez o empresário está acompanhando a gente. Essa é a hora que ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu tô errando ou se eu tô acertando. É genérico, cada caso é um caso, mas em linhas gerais. Tá. Um exemplo, tá? Que a gente vê muito nos espaços é a iluminação branca, que a gente chama. Uma iluminação de hospital, uma iluminação de uma clínica odontológica ali no espaço de atendimento. Esse tipo de iluminação, que é uma iluminação fria, né, que a gente chama, que ela chega a ser até um pouco azulada, isso transmite faz com que a pessoa não queira ficar nesse espaço. Ela dá essa sensação de desconforto. Então, se você está utilizando no teu espaço, que não seja um espaço de atendimento clínico, uma iluminação branca, fria, quase que azulada, aí está sendo um erro. Porque você não está deixando que o seu cliente se sinta confortável no teu espaço. Então, ser estratégico ali na iluminação, trazer uma iluminação mais confortável, se possível ali uma iluminação um pouco mais quente, né? Isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade ali naquele espaço. Um ponto importante sobre o que a André falou sobre iluminação. Existem algumas profissões, Thiago, que a gente tem que reproduzir a cor de forma fidedigna, forma real. Então, a gente tem um índice para isso, chama IRC. Índice de reprodução de cor. Toda vez que você compra uma lâmpada, vai estar lá. IRC, o que é isso? Um dentista, quando ele está examinando a sua boca, ele precisa saber a cor do seu dente. A cor exata. Exata. Fiel. Uma empresa de venda de roupa. Um closet para o cliente. Eu quero saber qual a cor da minha camisa real quando eu for lá fora. E a gente nunca fica tão bem depois que sai do closet, né? A roupa é muito mais bonita dentro do closet. Então, essa questão da iluminação tem que ser muito bem pensada
Pro ambiente, até o pessoal da nutrição também para avaliar alimento, área de cozinha, a iluminação é muito importante nesse ponto. Mas tocando nos 5 sentidos que você falou, tem 2 sentidos que o pessoal não costuma ligar à arquitetura, que para nós faz todo sentido para o cliente, que são o olfato e a audição. Muitos desses 2 elementos são mais abstratos, têm uma ligação muito forte com memória afetiva. E é onde a gente bate no cliente, é onde a gente cutuca ele. Então, o cara vai lá fazer uma compra, por exemplo, como a André falou, num ambiente que ele precisa se sentir acolhido. A gente vai fazer de tudo para remeter a algo que ele teve numa infância, com a família, em momentos mais reservados. Então, a gente usa a música e o olfato de uma forma muito forte, porque é memória afetiva e faz vender. Faz vender. A experiência com memória afetiva faz vender. Então a gente analisa com muita calma isso. Isso do olfato é muito louco. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu morava em Itapema e eu fui para Balneário, naquela época de ônibus, para fazer um trabalho em grupo, na casa de um colega. Aí, quando acabou o trabalho, fui voltar para o ponto de ônibus. Na volta para o ponto de ônibus, atravessando uma rua, não atravessando a rua, né, mas seguindo na rua, eu veio um cheiro muito marcante da casa da minha avó paterna. Mas não era cheiro de comida, era cheiro de móvel velho, vamos dizer assim. Mas era o cheiro do móvel velho dela, não era qualquer móvel velho, vamos dizer assim. Eu nunca até hoje fiz isso na minha vida, depois daquilo. Ali foi a única vez que isso aconteceu. Eu parei, eu lembro até hoje que era um prédio que tinha... Esses prédios mais antigos que a garagem é aberta embaixo, é tudo portão, tudo grade. Eu me agarrei ali nas 2 grades ali e, eu juro, eu fiquei uns 5 minutos cheirando o local. O que veio de memória, eu travei por causa do cheiro que me identificou. É uma doideira? E era mobília. Olha o exemplo doido. A gente fez uma visita para Gramado agora em julho e a gente gosta de visitar espaços que contam história, né? Tá lá, a Prava é a primeira chocolataria artesanal do Brasil. Quando você entra no espaço, Thiago, a edificação é a mesma da primeira fábrica, ainda é a mesma, e eles fazem questão de te mostrar a história completa. Você passa para acessar a área de venda ali, tem um stand com todas as embalagens que eles usaram desde a primeira Páscoa. Você viaja no tempo. E quando você entra no espaço, a tua sensação olfativa, aquele cheiro de chocolate para todo lado, aquela música mais convidativa tocando, você fica numa imersão completa. Parece que você foi para outro mundo. E quando você sai de lá, fala, cara, é isso que vende. É experiência. O cara vai lá uma vez e ele nunca mais vai esquecer. Porque é uma experiência completa. Eu tô ativando todos os sentidos dele, mas a audição e o olfato são chave. E muitas vezes passa batido. E tu falando isso aí é um negócio que, tipo assim, eu já vi, mas não vou lembrar qual. Tu volta nesse local, ele com as luzes tudo acesa, luz de manutenção, tudo aceso, sem o cheiro, sem a música, quebra o encanto todinho. Acabou. Total. Acabou. Total. Quebra total. Porque a composição, né? E isso é o nosso inconsciente que traz. E isso que o Rafa falou é muito bacana porque a gente utiliza muito essa estratégia em espaços como, por exemplo, cafeterias. É um espaço em que você tá ali para tomar um café, um momento teu de descanso, de se desconectar. Então, quando a gente fala sobre cafeterias, a gente precisa trazer essa sensação. A pessoa ela precisa entrar naquele espaço e ela sentir esse acolhimento, esse abraço. Que um cafezinho quentinho é isso que traz, né? Uhum. Então, a gente trazer isso no espaço e a gente fazer com que as pessoas que entram ali, elas queiram ficar ou queiram voltar. Isso é o que a gente utiliza muito da estratégia desses espaços, né? Restaurantes, cafeterias, então é muito bacana. André, Rafa, a gente tá quase no finalzinho do episódio, então deixa eu falar com você rapidinho aqui, tá? Você já é inscrito aqui no canal? Se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Aproveita e assiste aí a playlist de episódios dessa temporada, também tá muito legal.
e deixa curtida nesse vídeo. Encaminha para aquele seu amigo empresário que você sabe que ele precisa melhorar a fachada do negócio dele, melhorar a arquitetura da loja dele, mas você não tem coragem de puxar a orelha dele. Dá aquela indireta mandando esse vídeo. Só manda o vídeo, né? E quero abrir aqui também o espaço para vocês agora falarem um pouquinho da DME Arquitetura, né? E talvez quem está acompanhando a gente aqui disse assim, meu Deus, eu preciso desses dois. Como é que eu faço? Bom, quero convidar vocês a conhecerem, né, a DME. Temos lá o nosso Instagram, dme.arquitetura. Lá a gente compartilha um pouquinho sobre as nossas entregas, sobre os nossos projetos, que a gente faz tudo com muito amor, com muita intenção, com muita entrega. Cada projeto a gente faz como se fosse pra gente. Então, realmente é algo muito único. E a gente convida vocês a conhecer um pouquinho mais, chama a gente lá para bater um papo. Às vezes o teu negócio, o teu espaço precisa só de um toquezinho especial para transmitir a essência do teu negócio e você ter mais resultados. E a gente fica aí à disposição, né, Rafa? Com certeza. Como a André comentou, e vocês puderam observar no episódio, o nosso trabalho é algo muito pessoal, né? A gente precisa ter um contato mais próximo. Então, se existe alguma dúvida, se você acha que pode fazer sentido para você, quero marcar um café para conhecer o Rafa e a André. A gente dá muito valor nisso. O contato pessoal para nós é muito importante para entender o seu negócio, para explanar como a gente trabalha. Então, fiquem à vontade. Essa porta está sempre aberta. A gente está sempre disposto a entender o seu negócio, a bolar ideias para te ajudar. E estamos sempre abertos para esse tipo de conversa. Qual é a área de atuação de vocês? Geográfica. Sou de São Paulo. Vocês conseguem atender um cliente de São Paulo? Hoje nós atuamos a nível nacional, então todo o Brasil. Temos projetos aí espalhados em alguns estados, né, Rafa? Sim. Paraná, Onde mais, Rafa? Tem projeto até em João Pessoa, João pra você ter ideia. Pessoa, temos vários clientes. Aí, São Paulo, temos projeto em São Paulo. E o que você diria para esse cliente que é de lá e talvez ele vai dizer assim, mas será que vai dar certo eu contratar um arquiteto de outro estado? Com certeza. Hoje em dia, a gente tem aí, depois da pandemia, trouxe muito essa questão que tudo a gente resolve via Meet, tudo a gente resolve via uma reunião online. E a nossa entrega, ela é a mesma, sendo pessoalmente ou sendo via internet, aí, via online. E dependendo da situação, a gente também consegue fazer um gerenciamento indo uma vez por semana, ajustando tudo isso dentro de um cronograma que faça sentido para o cliente. A gente consegue atender sim. Muitos dos nossos fornecedores conseguem atender o Brasil inteiro. Onde os fornecedores não vão, a gente consegue contratar bons fornecedores, porque a gente tem uma ferramenta para isso, a gente consegue encontrar esse perfil de fornecedor. Então, não muda em nada a nossa entrega, Thiago. Sendo aqui, sendo, sei lá, no Acre. Comércio é comércio, cliente é cliente, a gente consegue atender da mesma forma. O direcionamento vai ser o mesmo, o acompanhamento e o cuidado vai ser exatamente igual como se ele estivesse aqui. Então, a gente mantém o contato próximo, a nossa entrega, como o André falou, é com muito cuidado, com muito esmero. Então, sendo aqui ou sendo em outro estado, a gente consegue atender perfeitamente. Maravilha. Posso deixar uma tarefinha? Por favor. Empresário, vou deixar uma tarefinha para você. Quero que você entre no seu espaço como se você fosse um novo cliente, se você não conhecesse. Entra nesse espaço, no teu escritório, no teu negócio e veja qual sentimento esse espaço ele tá te trazendo e qual percepção você tem dessa empresa, da sua empresa. Então fica aí essa atividade para vocês entenderem um pouquinho mais e visualizarem, né, sobre o espaço de vocês. Eu vou fazer um complemento, posso? Com certeza. Se você, empresário, tem proximidade com aquele cliente que é bem sincero, porque chama o cliente para fazer essa análise para você. Por quê? Primeiro, você, empresário, vai ter os seus vícios de percepção. Para você, na sua história de vida, faz sentido do jeito que tá e não necessariamente é o jeito certo. Então vai ter problemas que você não vai enxergar como problemas. E se você chamar um amigo, não um cliente, um amigo, ele não é o teu público-alvo. Então, como ele se sente ali não faz a diferença. Então,
tem que ser um cliente sincerão, porque se for o cliente mais educadinho, ele vai dizer, não, tá tudo maravilhoso. Não, tem que chamar aquele que tu sabe que ele vai te detonar se precisar detonar. Tem mais um ponto, aproveitando o gancho, para elencar esse cliente, você tem que saber qual é o seu cliente ideal. Então, empresários, antes de qualquer passo, quem é o seu cliente ideal? Crie o personagem, idade, gostos, preferências, o que atrai ele, se é homem, se é mulher, se varia, porque a partir daí você vai conseguir desvendar muito dos mistérios do porquê você não está conseguindo faturar. E isso adianta o trabalho de vários profissionais que podem te ajudar, não só os arquitetos, mas também como o Thiago, como outras pessoas que vão analisar a sua empresa de perto. Não tem ninguém melhor do que você, que é o dono, nos informar isso. Então, tire um tempo para analisar qual é o seu perfil de cliente, fazer essa demanda que o Thiago e a André comentaram, que você já vai ter um norte bem legal para começar. É legal isso aí que você... Meu Deus, eu já estou estourando tempo aqui, mas eu preciso complementar. Até a faixa etária influencia muito, né? Muito. Porque, vamos lá, eu tentar vender para alguém de 60 anos é completamente diferente de vender para alguém de 20 anos. Pode até para música, Thiago. Às vezes tu vai botar uma frase lá numa parede, né? Uma frase ali inspiradora na parede, que faça sentido pro seu negócio. Às vezes, a fonte que tu vai escolher para esse letreiro, se ele vai ser de neon, se ele vai ser com iluminação indireta... Tudo isso conecta com públicos diferentes, Sim. né? Por exemplo, um restaurante de ambiente familiar. Eu não posso pôr uma playlist de funk. Não faz o menor sentido. Então a gente tem que analisar tudo isso. Faixa etária é muito importante, sim. Uhum. E quem tem a decisão de compra. Muitas das vezes a faixa etária que tem decisão de compra não é o pai, a mãe e a criança. Põe uma loja infantil. Você acha que é o pai que vai ficar encantado? Não. A criança vai ficar doida lá dentro. Com quem eu me comunico? Não é com o pai. É com a criança. Então, faz muito sentido. Definir o seu cliente ideal faz todo sentido para começar um projeto. Esse exemplo que tu deu foi muito legal. Por quê? Porque vocês vão poder me corrigir se eu falar errado. Mas, para uma criança, um ambiente com muita informação visual é interessante para você conectar com ela. Para o adulto, não tanto. Pesa. Ele vai ficar desconfortável. Uhum. Mas quem eu quero que fique confortável é a criança. Exatamente. Toda a experiência. A gente tem que atingir a pessoa que tem o poder de decisão de compra. Então, o pai vai comprar porque o filho quis. Então, aquele espaço tem que comunicar com quem? Com o público infantil. Maravilha. André e Rafa, a gente tá chegando no finalzinho, tá? Eu vou reforçar para vocês que estão seguindo a gente. Se inscreve, deixa a curtida, manda esse vídeo pro seu colega empresário. Tem a fachada feia. Segue a gente também no Instagram. Eu vou deixar o Instagram da Deme aqui na descrição desse vídeo, tá? Então segue eles lá também para conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. E vocês querem deixar uma mensagem final pro empresário que acompanhou a gente até aqui? Porque se ele acompanhou é porque ele já tá vendo que o negócio dele tá precisando mexer alguma coisa. O que você diria para eles? Empresário, se você tem um produto ou um serviço de qualidade, mas está com dificuldade aí de captar novos clientes, o teu espaço físico pode ser o teu melhor vendedor. Então, é um investimento, mas que tem um retorno gigantesco. E a minha mensagem é a seguinte: se para você fez sentido todas essas analogias que a gente usou, para o seu cliente também vai fazer. Então a gente garante que se você está faturando X hoje, com uma intervenção adequada, você pode dobrar, triplicar, quadriplicar. É uma questão de ajuste e a gente pode te ajudar nisso. Maravilha. Obrigado pela participação de vocês, por disporem o seu tempo, tá? Para contribuir com quem está assistindo aqui. E nos vemos no próximo episódio. É isso.